Vamos resumir aqui o que a gente vai fazer com o paciente hipertenso, tá? Olha só. Início de intervenções no estilo de vida. Como é que a gente vai tratar esse paciente? Todos os pacientes hipertensos e os pacientes pré-hipertensos, a gente vai, ao diagnóstico, implementar já intervenções no estilo de vida, que a gente vai ver mais para frente o que é. Exercício, dieta, restrição de sal, aquelas coisas que a gente já está acostumado a fazer, tá? Olha que interessante. No paciente estágio 2 e 3, é terapia farmacológica direto ao diagnóstico, tá? Estágio 2 e 3. Pressão acima de 160 de sistólica. Hipertensão estágio 1, de moderado e alto risco, é remédio direto também. Mesmo que o paciente ali tem 150 de sistólica, mas ele é um paciente de alto risco, é tratar com remédio direto. Quem a gente vai no paciente hipertenso mesmo, quem a gente vai fazer intervenção no estilo de vida, esperar 3 meses para ver se vai começar a medicação mesmo. Paciente estágio 1 e risco cardiovascular baixo, tá? Ou paciente pré-hipertenso com um risco cardiovascular alto, tá? E mesmo assim é 2A, tá? Aqui, se você quiser também tratar direto, mesmo esses pacientes também não tá errado não, tá bom? Então isso aqui para a gente ter na cabeça o seguinte, paciente hipertenso, a gente vai tratar com remédio praticamente todo mundo. Vai implementar intervenção de estilo de vida, mas praticamente todo mundo a gente vai tratar. A gente vai tratar estágio 2, estágio 3, estágio 1 com risco cardiovascular moderado a alto. Isso aí é quase todo mundo. Só aquele paciente pré-hipertenso e o paciente hipertenso estágio 1 de alto risco, a gente vai tentar fazer alguma coisa aí durante 3 meses para ver se o paciente vai para o alvo pressórico, senão a gente vai tratar também. E como a gente vai começar a tratar cada tipo de paciente também muda um pouquinho, tá? Tratamento não medicamentoso são as intervenções aí no estilo de vida que a gente comentou. Controle do peso, manter o IMC normal, padrão alimentar de frutas, vegetais, alimentos de baixa caloria, baixo teor de gorduras saturadas. É o que a gente já está cansado de saber qual é o tipo de alimentação saudável, né? Redução de sal, isso está recomendado, né? 2 gramas de sal por dia, de sódio por dia, que equivale a menos de 6 gramas de sal. Aumentar a ingestão de potássio é uma recomendação interessante. Aquela troca do cloreto de sódio por potássio para os alimentos, né? Moderação no consumo de álcool, que a gente já discutiu na outra, e o exercício físico aqui, tá? E aí aqui a gente do lado direito aqui, quanto mais ou menos que cada intervenção reduz a pressão arterial em média nos estudos, né? É interessante a gente chamar atenção para aqui, ó. Olha a redução do peso, 5 a 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica a cada perda de 10 quilos. Então, assim, no paciente que é obeso, a principal intervenção que a gente pode fazer para melhorar a pressão dele aí é a perda de peso, é bastante importante. Às vezes o paciente fica, eu já vi, isso acontece de forma frequente, né? O paciente faz uma cirurgia bariátrica e deixa de ser hipertenso, tomava um monte de medicação e você vai suspendendo um, suspendendo o outro, o paciente fica hipotenso, você vai, daqui a pouco o paciente está sem tomar remédio nenhum, perde 30, 40, 50 quilos e aí deixa de ser hipertenso. O que a gente dá, que é uma recomendação aí de várias diretrizes, da diretriz americana, se eu não me engano, e está recomendado também na diretriz brasileira, que foi a dieta que foi usada nesse estudo aqui, né, no Dietary Approach to Hypertension, e mostrou que ela está associada à perda de peso e redução significativa do risco cardiovascular. É uma dieta rica em potássio, magnésio e cálcio e está associada àquilo que a gente já falou antes, né? Cereais, grãos, frutas, verduras, legumes, ali entram os laticínios também, carnes magras, nozes, castanhas e óleos vegetais, tá? Então, alimentação saudável, perda de peso, restrição de sódio, exercício físico e interrupção do tabagismo, que também entra não de forma diretamente para tratar a pressão, mas para diminuir o risco cardiovascular, tá? Então, pessoal, depois desse início aí para a gente saber quem a gente vai tratar, como a gente vai tratar, a gente viu que praticamente todos os pacientes hipertensos que a gente pegar
no consultório, eles vão precisar tomar remédio, tá? E aí, qual o remédio que a gente vai iniciar para esse paciente? Isso aí mudou um pouco também ao longo dos anos aí, e da diretriz última também mudou. Os beta-bloqueadores saíram aí da primeira linha de tratamento, tá? Então, pessoal, antihipertensivos de primeira linha, a gente tem que ter isso na cabeça. O que é para a gente fazer primeiro para o paciente? Diurético tiazídico, hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, inibidores da ECA, os prios, todos aí que a gente conhece muito bem. Bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, são os BRA, né? Ou os sartans aí, losartana, omesartana, candesartana, todos os sartanas aí. Tem vários também, tem mais até, eu acho, do que inibidor da ECA. E os bloqueadores de canal de cálcio, que são as dipinas, né? Amilodipina, felodipina, nicardipina, tem um monte aí. Em alguns casos também a gente pode usar verapamil e diltiazem, mas para o tratamento antihipertensivo, os dihidropiridínicos aí são os preferidos, de preferência de longa ação, a gente vai falar mais. E aí, falar os antihipertensivos de primeira linha, a gente tem os outros, não vou botar de segunda linha, terceira linha, a diretriz até coloca isso mais, faz uma pirâmide aqui interessante, ó. A gente tem aqui, olha que interessante, tiazídicos, inibidores do sistema renina-angiotensina, que engloba inibidor da ECA e BRA, bloqueador de canal de cálcio. Aí, depois entra espironolactona, que a gente tem, eu nem botei aqui, porque ela vai entrar ali depois na hipertensão resistente. E a gente tem aqui, ó, simpaticolítico de ação central, os alfa-bloqueadores aqui, vasodilatadores diretos, eles vão ficar mais para cima aqui da pirâmide, tá? Então, esses 4 medicamentos aqui, sendo que tá bloqueador do sistema renina-angiotensina, estão juntos aqui, são os nossos medicamentos de escolha atualmente, tá? Outras classes, beta-bloqueadores, antagonista da aldosterona, desculpa, ele está aqui assim, está aqui a espironolactona. Vasodilatadores diretos, que é hidralazina, né? Simpaticolíticos, aqui, ó, um erro de português. Desculpa aqui. Simpaticolíticos de ação central e os alfa-bloqueadores. Vamos falar rapidinho de cada um deles aqui. Como é que a gente vai iniciar a terapia do paciente, tá? Eu já vi as drogas que eu tenho disponíveis e, dependendo do perfil do paciente, isso é uma outra coisa importante que é bastante frisado na diretriz. O uso de combinações de drogas, né? Para grande parte dos pacientes, a gente vai entrar com combinações de drogas. Então, quem é que a gente vai começar com monoterapia com uma daquelas 4 drogas que eu falei? Os pré-hipertensos de alto risco, os hipertensos estágio 1 de baixo risco, os muito idosos, acima de 80 anos, ou os idosos frágeis. Esses 4 perfis de pacientes é o que a gente chama de monoterapia. Nos 2 primeiros, que a pressão não é muito alta, então dá para você começar uma droga só, e nesses 2 últimos aqui, para a gente ir sentindo o paciente e evitar efeito colateral, né? Nos demais, hipertensão estágio 1, risco moderado ou alto, e hipertensão arterial estágio 2 e 3, é de cara combinação de droga, tá? Então, já existem várias drogas que elas já vêm combinadas no mesmo comprimido, né? A gente tem vários aí, Diovan HCT, Benicarão, Belicana HCT, que combina 2 drogas, tem infinitas aí combinações, e elas estão indicadas também em boa parte dos pacientes, eu diria até na maioria dos pacientes hipertensos, tá? Assim, a gente vai conseguir doses menores de cada droga, com isso, menos efeitos colaterais, menos comprimidos para o paciente tomar, mais aderência, e usando 2 drogas de forma sinérgica, a gente consegue baixar a pressão para um valor menor e de forma mais rápida, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei aqui cada droga falando do mecanismo de ação. Eu vou tentar passar isso um pouco mais rápido para a gente poder discutir aí coisas mais conceituais, e depois vai ficar aí os slides para vocês, quem quiser rever os mecanismos de ação aí. Então, pessoal, o que os diuréticos tiazídicos fazem? Eles bloqueiam a bomba de sódio e potássio no rim, né, no tubo concílico distal, promovem perda de sódio na urina, na triurese, reduzem o volume plasmático, só que esse não é o mecanismo de ação que vai baixar a pressão. O que acontece? Após 4 a 6 semanas, o organismo
percebendo aquela queda do volume plasmático crônica, ele vai começar a reduzir a resistência vascular periférica e o volume plasmático ele volta praticamente ao normal. Ele fica um pouco mais baixo, mas ele volta praticamente ao normal. Então, o mecanismo principal de redução da pressão arterial pelos diuréticos, ele não é redução do volume plasmático, é redução da resistência vascular periférica. Ele demora para fazer efeito, 4 a 6 semanas. Não adianta passar uma hidroclorotiazida do paciente hoje, ele voltar semana que vem e você querer que a pressão tenha baixado, porque não vai baixar. A pressão demora. Se você usar diurético sozinho, tem que rever o paciente com um tempo maior, um mês aí, um mês e meio, para poder deixar o remédio fazer efeito, tá? E aqui ele vai ativar aqui o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, algumas vezes a gente vai ter que usar combinação de drogas para poder ter um efeito cinético, né? Porque a redução do volume plasmático vai ativar a renina, então isso aí, em alguns casos, pode limitar a perda pressórica e a redução pressórica por conta disso, tá? Então, o diurético tiazídico ele tem potência moderada, eu diria até mais para fraca moderada, né? Não são antihipertensivos muito potentes. No paciente com uma hipertensão um pouquinho maior, você vai ter que associar droga, mas eles são muito interessantes para serem usados principalmente em associação, né? Você faz uma outra droga e associa o diurético ali para fazer aquela sinergia. Né? Tem eficácia clínica, diversos estudos mostrando a redução dos eventos cardiovasculares. E os exemplos são hidroclorotiazida, indapamida e clortalidona. Os estudos mostram que a clortalidona ela é mais potente que os outros dois. Né? Então, no paciente principalmente hipertensão resistente, a gente vai ver lá na frente o que é. O ideal é que a gente faça como diurético tiazídico a clortalidona. Mas, assim, não tem nenhuma recomendação formal que se dê preferência para ele em todos os pacientes. O que temos de vantagem do diurético tiazídico? Baixo custo, meia vida longa, tá? Eles aumentam a reabsorção tubular de cálcio, então, retendo cálcio, eles fazem uma proteção contra a osteoporose, reduzindo a calciúria, uma proteção contra a nefrolitise também. Então, lembrar disso aqui, diurético tiazídico está associado à melhora da osteoporose e à redução de nefrolitise nos pacientes que têm propensão a cálculo renal, tá? Desvantagens. Pela natriurese, junto com o sódio, vai um monte de coisa. Vão os outros eletrólitos todos. Então, ele pode fazer hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia e, de forma compensatória, uma alcalose metabólica. Mas nas doses que a gente usa hoje em dia, que são doses baixas, isso aí a gente não vê com tanta frequência, não. Tá? E metabólico, isso sim a gente vê até mais do que fora a hipocalemia, as outras coisas a gente não vê tanto, não. Eles podem causar hiperglicemia e hipertrigliceridemia, tá? E o mais importante para a gente lembrar aqui, ó, hiperglicemia e hipertrigliceridemia tem que tomar cuidado nos pacientes diabéticos, né? Porque se o paciente já tem um diabetes não muito compensado, você iniciar um tiazídico pode piorar o controle glicêmico dele. E a hiperuricemia, isso aqui é importante, é questão de prova aí tradicional, contraindicado em pacientes com hiperuricemia, os diuréticos tiazídicos, tá? E, de forma geral, os sintomas são fraqueza, câimbras, hipovolemia, pode causar disfunção erétil também. Diuréticos de alça, a gente vai usar nos pacientes renais crônicos, no paciente com insuficiência cardíaca, e a gente pode associar alça com tiazídico para aumentar a potência diurética, tá? E a espironolactona a gente pode usar como poupador de potássio, paciente que faz hipocalemia recorrente, a gente pode usar a espironolactona junto para impedir a perda de potássio, ou a gente pode usar na hipertensão resistente, a gente tem visto que ele é uma droga interessante para usar como quarta droga, depois de você usar os antidepressivos de primeira linha, você entrar com a espironolactona, porque ele faz um bloqueio da aldosterona, então faz uma sinergia ali e pode ajudar no controle da pressão. Pode usar na hiperaldosteronismo primário e na insuficiência cardíaca, a espironolactona tem evidência de redução de mortalidade. Então, no paciente com insuficiência cardíaca, é uma droga interessante aí. Se ele for hipertenso, então ele é uma droga interessante para a gente utilizar, tá? Então, pessoal, o diurético tiazídico é isso. Eles continuam firmes aí, eles são drogas muito antigas, mas eles continuam recomendados
Inclusive, para você fazer o diagnóstico de hipertensão resistente, uma das drogas que o paciente está usando tem que ser um diurético. Então, eles continuam firmes aí como drogas de primeira linha, tá? Inibidores da ECA, né? O mecanismo de ação, a gente já conhece bem, eles inibem a enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2, e assim reduzem a resistência vascular periférica e aumentam a bradicinina também, porque a enzima conversora de angiotensina ela degrada também a bradicinina, e esse é um grande problema dos inibidores da ECA, porque a bradicinina aumentada causa tosse, que é o efeito colateral mais importante, tá? Então, resistência vascular periférica, eles reduzem também a produção de aldosterona. Outros efeitos que não relacionados à hipertensão também são bastante importantes, né? Redução de radicais livres, inflamação, remodelamento cardíaco e vascular, por isso eles são usados na ciência cardíaca com redução de mortalidade, né? E previnem também a retenção de sódio, fibrose miocárdica, nefrosclerose, eles também reduzem bastante a evolução da doença renal no hipertenso. Então, tem vários outros benefícios além do controle pressórico, por isso que eles são aí uma das drogas preferidas para a gente usar no controle da hipertensão, tá? Então, vantagem, redução da mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, pós-infarto, pós-AVE, alto risco de doença coronariana, diabéticos e pacientes com doença renal crônica com proteinúria. Nesses grupos aqui, os inibidores da ECA eles vão ter o seu lugar principal, aí vão ser praticamente obrigatórios na maioria desses casos aí. Insuficiência cardíaca e pós-infarto, com certeza. Nos diabéticos, você não tem uma recomendação tão formal, mas o ideal é que a gente tente usar também. Tá? Que aqui no estudo HOPE. Na doença renal crônica, ele vai diminuir a pressão intraglomerular, diminuir a filtração de proteínas e vai impedir a piora da função renal, como eu falei anteriormente, tá? Por isso aqui, como ele diminui a pressão de filtração, o paciente pode elevar a creatinina em até 30%, tá? Mas a gente vai tolerar isso, vamos ver a creatinina prévia, se a creatinina subir até 30%, a gente vai acompanhando que isso tende a estabilizar ou até melhorar no longo prazo, e os efeitos protetores são importantes, eles aparecem no longo prazo, mesmo que inicialmente aquele aumento da creatinina faça a gente pensar o contrário. Tá? Então, é para tomar um aumento discreto de creatinina, porque os efeitos a longo prazo vão ser interessantes. E a gente tem desvantagem, como eu falei, cara, a tosse é uma desgraça com os inibidores da ECA, né? Então, é uma chata que a gente reclama e a gente está tendo que suspender. Isso é um dos motivos pelos quais a gente acaba vendo mais pacientes usando bloqueador do receptor de angiotensina, mais usando os BRAs do que os IECA no tratamento da hipertensão, porque a gente não tem diferença de desfecho no tratamento da hipertensão. Então, a gente acaba optando por usar os BRAs que não causam tosse e também causam menos rasgo cutâneo e angioedema, que é outra coisa problemática nos inibidores da ECA. Pode causar insuficiência renal e hipercalemia, e a gente vai evitar os inibidores da ECA nesses casos aí. Paciente com hipovolemia, paciente que está usando anti-inflamatório, a gente vai tentar tirar o anti-inflamatório, creatinina MOC3, e aqui o clássico, né, estenose de artéria renal bilateral ou unilateral em rim único. Outros efeitos colaterais, leucopenia, alterações de paladar, icterícia e hepatite. Mas a tosse aqui, quem já usou, tratou paciente com inibidor da ECA já viu tosse. Dependendo do estudo, chega quase a 20% dos pacientes. É muito chato mesmo. Tá? E para lembrar, contraindicado em gestantes. Assim como várias outras drogas, mas eles são realmente contraindicados, não pode usar de jeito nenhum. Os inibidores do receptor de angiotensina 2, eles fazem a inibição um pouco mais para baixo aqui, né? Em vez de inibir a enzima conversora igual os IECA, eles vão inibir o receptor de angiotensina e vão fazer a mesma coisa sem elevar a bradicinina. Essa é a grande vantagem deles, tá? Mesmo efeito clínico dos IECA, mesmo benefício em mortalidade. E os exemplos aqui, a gente tem vários. Atualmente, a gente tem usado bastante a candesartana e a olmesartana, que eles mostram um efeito hipotensor maior,
não significativo, mas redução de eventos também mais importante do que os outros, mas não tem nenhuma recomendação formal também de se usar um em detrimento do outro, tá? A principal vantagem dele é o que eu falei, não causar tosse, né? Não aumentar a bradicinina, tá? Menos rasgo cutâneo e angioedema também. Como desvantagens, não tem, são as mesmas do Zieca, pode aumentar um pouquinho a creatinina, a mesma coisa, e só para lembrar que a gente não pode usar, era até na prova, uma das opções que tinha uma questão de hipertensão, era exatamente isso. Está contraindicado a associação de inibidor da ECA com bloqueador do receptor de angiotensina. Isso foi ventilado inicialmente, tem alguns estudos até comparando isso, porque teoricamente você teria o bloqueio ali em 2 pontos do sistema renina-angiotensina, poderia ter algum benefício. Mas na verdade você não tem benefício, você tem mais hipotensão, mais hipercalemia e mais uma deteriorização maior da função renal. Tá? Então isso aí é classe 3, completamente contraindicado, e em gestantes também, assim como o Ziaca. Tá? Nossa terceira droga de primeira linha, bloqueadores dos canais de cálcio, ou antagonistas dos canais de cálcio, dependendo do artigo, eles vêm com um desses 2 nomes. O que eles fazem? Eles bloqueiam a entrada de cálcio na célula, diminuem o cálcio intracelular, e assim diminui o inotropismo e o cronotropismo no coração, mais o verapamil e o diotiazem do que os diedopiridínicos, e causam vasodilatação coronariana e periférica, eles são usados também nos pacientes com angina, né? Aí é mais os diedopiridínicos do que o diotiazem, do que o verapamil, tá? Então tem que ter isso em mente. Diedopiridínicos, eles atuam mais no vaso, verapamil e o diotiazem ele é um pouco mais modulado, mas principalmente o verapamil atua mais no coração. A gente não vai usar verapamil para tratar hipertensão, tá? Só se o paciente tiver alguma outra indicação. Então, a gente pode usar monoterapia ou associações, redução de mortes e eventos vasculares em todas as faixas etárias, é uma boa droga. E os exemplos são amlodipino, nifedipino, felodipino, tem um monte. Eu acho que é o que tem mais opção aí. E os não diedopiridíneos são o verapamil e o diotiazem, tá? Sempre preferir bloqueadores de canal de cálcio de ação prolongada para evitar a oscilação indesejável da frequência cardíaca e da pressão arterial. Esses novos, todos esses aqui que eu citei aqui, até o nifedipino que eu estou falando aqui, é o nifedipino retard, né, que a gente faz 1 ou 2 vezes ao dia e ele tem uma ação prolongada, não é mais aquela nifedipina antiga que a gente utilizava que dava hipotensão postural. A gente tem de vantagem, ele aumenta a natriurese também, faz dilatação das arteriosas diferentes. A gente deve evitar no paciente com doença renal crônica com proteinúria, mas eu coloquei isso aqui porque tem essa recomendação, mas isso também está mudando. Isso aí também não tem mais tanta contraindicação, não. Tá? E o efeito não é afetado por dieta rica em sal ou uso de anti-inflamatórios. Então, é uma boa droga, poucos efeitos colaterais. Não é a primeira escolha no paciente renal crônico, mas ela pode ser usada também. E o verapamil e o ditiazem causam também um efeito bradicardizante e antiarrítmico se a gente precisar isso, se o paciente tiver uma FA, tiver alguma outra arritmia, e o efeito antianginoso, que também é interessante nessas drogas. Tá? Quais são as desvantagens dos antagonistas de canal de cálcio? Esse é o principal, 5 a 10%, os diedopiridínicos, eles podem causar edema maleolar. É uma coisa muito chata também, o paciente fica com aquele edema no tornozelo, principalmente se a gente usar uma dose um pouco maior. Então, o ideal do antagonista de canal de cálcio é que a gente use uma dose mais baixa, uma droga de longa duração, e pode associar com o IECA ou com o diurético para tentar evitar esse edema, né? Principalmente com o diurético aí a gente tenta diminuir a incidência desse edema maleolar. Mas isso é bem chato também e é bastante comum. Não tanto quanto a tosse no Zieca, mas a gente vê bastante, né? Outros sintomas referentes à vasodilatação, né? Cefaleia, tontura, rubor facial, taquicardia. E a gente deve evitar os antagonistas de canal de cálcio nos pacientes
os de curta duração dos pacientes com doença coronariana e, em geral, nos pacientes com insuficiência cardíaca, eles não são drogas de escolha também. Verapamil e diltiazem. Eles podem causar constipação, isso aí é questão também recorrente aí de prova. Podem causar depressão miocárdica e bloqueio atrioventricular, tem que ter cuidado, por isso ali na cesta básica do paciente hipertenso tem sempre o eletrocardiograma. E também está contraindicado na insuficiência cardíaca, disfunção grave do VE e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau. Tá bom? Aqui o rodapé, todos os bloqueadores de canal de cálcio podem causar hiperplasia gengival também. Aqui eu vou passar rápido, pessoal, que é uma droga que existe, né? Bloqueador direto da renina, que é o alisquireno. Mas é uma coisa que eu mesmo nunca usei, mas ele está descrito aí na diretriz, e só para a gente saber que existe aí. É um bloqueador direto da renina. Né? Como é que a gente vai bloqueando o sistema renina-angiotensina em vários lugares? É o BRA bloqueia aqui embaixo, o ZIECA aqui, e a gente tem um bloqueador direto da renina também, mas ele não tem grande... nos estudos aí não mostrou grande vantagem em relação aos outros, não. Tá? Então, pessoal, já falamos dos principais aí, antihipertensivos de primeira linha, diuréticos tiazídicos, antagonistas de canal de cálcio e ECA e BRA, bloqueador do receptor de angiotensina. Vamos falar um pouquinho, então, dos beta-bloqueadores, tá? Beta-bloqueador tem muita coisa para falar, muita coisa já foi falada na aula de insuficiência cardíaca, a gente tem gravado lá. Então, como é que os beta-bloqueadores agem? Eles agem nos receptores beta-1, reduzindo o débito cardíaco, reduzindo a liberação de renina. Eles agem nos receptores beta-2 sinápticos, reduzindo a liberação de noradrenalina, reduzindo o tônus simpático, né, que a gente gosta de falar assim, reduz o tônus simpático, isso é muito importante no paciente com insuficiência cardíaca, né? E eles agem também em alguns casos, bloqueadores alfa e beta, promovendo vasodilatação, tá? Então, a gente tem aqui 3 tipos de ação de beta-bloqueadores e alguns beta-bloqueadores agem mais de uma forma e outros mais de outra, tá? Aqui, o metoprolol, atenolol, o bisoprolol e o nebivolol, eles são cardioseletivos, eles são bloqueadores, beta-bloqueadores de beta-1, eles vão agir mais no coração. Os não cardioseletivos são o nadolol, o propranolol e o pindolol. A gente usa muito pouco esse tipo de beta-bloqueador atualmente. A gente vai sempre optar ou por um cardioseletivo, que vai agir ali reduzindo o débito cardíaco e a liberação de renina, ou por um bloqueador alfa e beta, que é o caso aqui acho que o beta-bloqueador mais famoso, que é o carvedilol. Ele faz o bloqueio alfa e beta, tá? O bloqueio beta dele é não seletivo e ele faz o bloqueio alfa também, causando vasodilatação. E o nebivolol, ele causa vasodilatação também, mas não é por bloqueio alfa, é por estimular a liberação de óxido nítrico. Então, todos eles fazem a modulação de baroreceptores e melhoram também a complacência vascular. Então, pessoal, por que os beta-bloqueadores não são mais, se eles têm, a gente viu na ciência cardíaca que tem muito benefício, mas para tratar a hipertensão como antihipertensivo, eles têm uma eficácia 50% menor na prevenção de acidente vascular encefálico comparado com os antihipertensivos de primeira linha, tá? Então, a gente só vai usar beta-bloqueador como antihipertensivo se a gente tiver uma outra indicação para usá-lo, né? Ele vai ser usado em associação aí se o paciente tiver uma outra indicação específica. Coronariopatia crônica, se for pós-infarto, disfunção ventricular ou taquiarritmia. Então, isso aí é bem importante. Era a questão da prova também. Uma das opções lá era enalapril com beta-bloqueador, e muita gente marcou porque isso era um pensamento que a gente tinha antigamente do beta-bloqueador ali como um dos principais antihipertensivos, mas isso aí não é mais verdade, tá? Então, os beta-bloqueadores reduzem o consumo de miocárdio de oxigênio e o efeito cardioprotetor também. Acho que essa parte do slide aqui, era para ter ficado lá no outro. Tá? Então, beta-bloqueador, antianginosos,
aumento da sobrevida e redução da incidência de reinfarto. Pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida são fundamentais, controlam taquiarritmias atriais e ventriculares. Eles podem ser usados também para tremor essencial, enxaqueca, síndromes hipercinéticas e hipertensão porta. Tá? Aqui, ó, só para a gente lembrar, isso também já foi falado na aula de insuficiência cardíaca. Para redução de mortalidade na insuficiência cardíaca, é carvedilol, metoprolol e bisoprolol. Só esses três que mostraram benefício, tá? E aqui, para essas outras indicações, o propranolol é interessante. Se usa bastante ainda hoje para enxaqueca, para hipertensão porta. A gente tem como desvantagem os beta-bloqueadores, né? O bloqueio beta-1 pode causar bradicardia, queda do inotropismo, distúrbio da condição intraventricular, tá? Então, a gente não deve usar na IC descompensada, bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau e na doença do nó sinusal. E o bloqueio dos receptores beta-2 nos brônquios podem causar broncoespasmo, tá? Então, a gente deve evitar pacientes com asma e DPOC. Na circulação periférica podem causar vasoconstrição, também por bloqueio beta-2, então eles devem ser evitados nos pacientes com doença arterial periférica, tá? Eles também causam, por esse mecanismo de aumentar a resistência insulínica, pode causar hiperglicemia e piorar a dislipidemia também, tá? Os beta-bloqueadores vasodilatadores, carvedilol e nebivolol, eles não produzem distúrbio metabólico, eles podem até melhorar o perfil lipídico e o controle glicêmico. Então, o carvedilol realmente é uma droga interessante, aí, que tem vários benefícios fora o controle da pressão, né? E outro problema que a gente pode ter com beta-bloqueador é que no paciente diabético pode mascarar os sintomas de hipoglicemia, que são adrenérgicos, né, e podem ficar mascarados pelo bloqueio beta, prolongar a recuperação dos estados hipoglicêmicos e aumentar a resposta hipertensiva à hipoglicemia. Então, o recado é cuidado com beta-bloqueadores nos pacientes diabéticos, tá? Outros efeitos adversos, rebote, é interessante não parar um beta-bloqueador de uma hora para outra, que pode causar rebote, insônia, depressão, pesadelos, astenia, disfunção sexual é bastante importante, isso pode acontecer, disfunção erétil, cuidado da associação com verapamil, porque são duas drogas aí cardiodepressoras, a gente em geral não deve utilizar verapamil junto com beta-bloqueador, tá? Passando para outra classe, eu falei que aqui a gente tem bastante coisa para falar. Vasodilatadores arteriais diretos, hidralazina, pessoal. A gente vê bastante paciente usando hidralazina, é uma droga barata. Então, a gente tem que... A hidralazina não é uma droga de primeira linha, mas está aí no nosso arsenal terapêutico da hipertensão. Age direto na arteríola pré-capilar, causando vasodilatação, né? Vasodilatador direto, tá? Pode ser usada na insuficiência cardíaca sistólica, né, com fração de ejeção reduzida, em associação aos nitratos, nos pacientes que têm contraindicação aí o bloqueio do receptor de angiotensina. Pode ser usada na gravidez também. E é importante lembrar que ela dispara, fazendo uma vasodilatação direta, ela dispara mecanismos compensatórios, o sistema renina-angiotensina e o sistema simpático também, então causa aí, principalmente, taquicardia reflexa, tá? É interessante usar junto com um beta-bloqueador, tá? Aqui, taquicardia reflexa, retenção hidrossalina, usar com o diurético ou beta-bloqueador. Mesmo essa retenção hidrossalina na insuficiência cardíaca, por isso que ela não é uma droga de escolha na insuficiência cardíaca, a gente vai ter que usar quando o paciente já tratado com diurético, né? Hidralazina pode causar também uma síndrome lupus-like, né? Aquele rodapé do livro, e o minoxidil pode causar hipertricose, pode ser usado também para tratamento de calvície, por causa desse efeito colateral aqui, e outro rodapé também pode causar derrame pericárdio. Tá? Simpaticolítico de ação central, pessoal. O que é um simpaticolítico? Falando assim, a gente fica perdido aí qual seria essa droga, mas é a clonidina, tá? A gente usa bastante clonidina e a alfa-metildopa também. A rilmenidina é um pouco menos usada, mas clonidina e alfa-metildopa a gente vai ver aí bastante no dia a dia. São drogas baratas também, né? Então, tem alguns pacientes que usam até com
como não deveriam, né? Como primeira escolha aí, até pelo custo mais baixo desse remédio. Então, eles inibem o centro adrenérgico hipotalâmico, fazem um down regulation ali do sistema nervoso simpático de forma central, tá? Tem baixa potência também, a clonidina tem até uma potência um pouco maior, e o grande problema deles são os efeitos adversos, né? E também eles não têm evidência importante em estudos com redução de eventos cardiovasculares. A alfa-metildopa é usada bastante, assim como a hidralazina, no tratamento de gestantes. Tá? Efeitos adversos. Esse é o grande problema dessas drogas. Além delas não terem grande evidência, muito menos evidência de redução de eventos do que as de primeira linha, eles têm os efeitos colaterais chatos, né? Então, a alfa-metildopa pode causar anemia hemolítica, hepatite, cirrose hepática, galactorreia, hipotensão postural, mas a anemia hemolítica é um efeito colateral importante e frequente. A clonidina causa muita sedação, o paciente fica com sono. Boca seca é um efeito colateral chato que o paciente reclama muito. Pode causar também maré, causa hipertensão de rebote, muito importante quando a gente suspende. Então, são drogas aí para ter cuidado para a utilização. E a rimedina, ela parece ter um perfil de segurança melhor do que a clonidina em relação aos efeitos colaterais. Só para terminar aqui nas nossas classes aqui, eu acho que é a última, são os alfa-bloqueadores, né? Prazosina, doxazosina. Esses aí são bem, e por isso que eu deixei por último, é que a gente usa bem pouco mesmo, né? Eles bloqueiam os receptores alfa-adenérgicos periféricos, né? Direto, tem os centrais, que a gente falou, esses inibem os receptores periféricos, reduzem a resistência vascular periférica. São pouco potentes, induzem intolerância. Mesma coisa, não tem grande evidência em estudos, né? Podem causar hipotensão postural e retenção salina, não devem ser usados no tratamento da insuficiência cardíaca. Eles são bastante utilizados para homens com hiperplasia prostática. A gente vê, são drogas que o urologista prescreve bastante, então a gente tem que saber, principalmente, que essas drogas que o paciente usa, vai utilizar ali para aquela hiperplasia dele, são drogas hipotensoras. Então, às vezes, o paciente tem que usar um alfa-bloqueador por outro motivo, e a gente vai acabar tendo que diminuir a dose de outra droga para ele poder ter os dois benefícios aí. Tá bom, pessoal? Então, eu tentei fazer uma coisa didática aí para a gente tentar botar cada classe de medicações na cabeça, e se vocês quiserem rever lá depois aí a gravação, fica mais fácil para a gente tentar organizar as ideias aí. Então, vou tratar como é que eu vou fazer a minha estratégia terapêutica, né? Já falei todas as classes, que a diretriz recomenda que a gente faça combinação. Monoterapia, se a gente vai usar uma droga só, tem que ser uma daquelas 4. IECA, BRA, canal de cálcio ou diurético tiazídico. Monoterapia é isso. Agora, como é que eu vou combinar as drogas? Que, como a gente viu, a gente vai ter que usar combinação de droga em grande parte dos pacientes, né? Aqui em verde são as combinações mais recomendadas. Então, são as combinações entre as 4 drogas principais. E aqui o beta-bloqueador pode entrar aqui, tem um verdezinho aqui tracejado, ele pode entrar aqui com uma combinação interessante, dependendo de alguma indicação específica, tá? Então, é basicamente isso. São as mesmas drogas da monoterapia, a gente pode combinar. Existem combinações aí já prontas, né? A medicação já vem com as 2 drogas, tem diversas combinações. Uma combinação que se usa muito é um bloqueador do receptor de angiotensina com um diurético ou um antagonista de canal de cálcio. É o Diovan HCT, é o Benicaran, Benicar HCT, ROMS-H. Então, vai entrar com bloqueador do receptor de angiotensina, que vai acabar sendo a droga preferida, porque não causa tosse, tem todo o perfil de benefício do Zieca sem causar tosse. Então, é natural que a gente prefira. São drogas também potentes. Eu acho, inclusive, alguns desses BRAs novos, eles são mais potentes do que os Ziecas para tratamento da hipertensão. Então, a gente vai usar um bloqueador receptor de angiotensina com um diurético, um bloqueador com antagonista de canal de cálcio, ou pode usar o IECA aqui com uma das 2 combinações, tá? Os outros antihipertensivos, você vê que nenhum deles entra aqui como verdinho, eles são todas opções secundárias, e em roxo aqui, o que você não pode fazer é IECA com
bloqueador de receptor de angiotensina, que é contraindicado, tá? E para a gente fechar aqui, tem um pouquinho de... vou falar um pouquinho lá de hipertensão resistente, mas só conceitual, não vou me alongar, não. As estratégias de terapia, né? Como eu falei lá, aqueles grupos pré-hipertensos ou estágio 1, pré-hipertenso de alto risco, estágio 1 de baixo risco, muito idoso ou frágil, monoterapia com as drogas já recomendadas. Aqui, beta-bloqueador com indicação específica. Meta não alcançada, você vai combinar. Aí vai combinando entre as drogas principais inicialmente, né? Hipertensão estágio 1 de risco moderado a alto, ou estágio 2 e 3, é de cara a combinação de fármacos. Aí, aquelas combinações que a gente já falou. Não deu certo, você chegou em doses aí já boas, máximas das drogas, você vai combinar um terceiro fármaco, de preferência também dentro daqueles principais. O quarto fármaco, a diretriz recomenda que seja a espironolactona, tá? Eu não sei, isso era uma questão também que tinha, não sei se tinha na prova ou se a gente ia colocar e depois tirou, mas é uma recomendação, assim, em diretriz, é uma recomendação nova de que a quarta droga seja a espironolactona. Isso aí não era uma coisa muito fechada nas publicações anteriores, não. E aí, da espironolactona para frente, a gente vai dar preferência aqui a um beta-bloqueador, de preferência um beta-bloqueador com ação vasodilatadora. O carvedilol é uma droga muito boa no paciente hipertenso. Então, o carvedilol realmente abaixa bastante a pressão. Ele é um problema até nos pacientes com insuficiência cardíaca, que não são tão hipertensos. Às vezes a gente tem que tirar o carvedilol e botar um outro beta-bloqueador, porque a pressão do paciente está baixando demais. E aí entra as outras drogas aqui. Aqui, indicação específica, vou passar mais rápido aqui. A gente tem os beta-bloqueadores entrando aqui em várias indicações específicas, né? Pós-infarto, doença coronariana, a gente vai usar beta-bloqueador IECA. Na insuficiência cardíaca, mesma coisa, diuréticos de alça. Nas gestantes aqui, é interessante a gente pontuar aqui, ó, metildopa ou hidralazina, tá? Nefropatia crônica, lembrar sempre dos IECA e dos bloqueadores de receptor de angiotensina, que são os que mais protegem o paciente da evolução, de evolução piora da função renal, tá? Nos diabéticos, o IECA ou BRA também. Apesar disso aqui, nos diabéticos especificamente, não ser uma indicação precisa, mas é interessante a gente, se puder, utilizar essas drogas nos diabéticos, tá? Enxaqueca, beta-bloqueador, hiperplasia prostática benigna, alfa-bloqueadores, osteoporose, diuréticos, tiazídicos, nefrolitise também, porque diminui a calciúria, tá? Pessoal, só para fechar aqui, já está. Eu acho que eu já estou me alongando aqui. Não, até que não, estamos com 1 hora aqui, mas vamos falar. Já vimos aqui. Eu vendo a diretriz nova, eu acho que ela tentou simplificar ao máximo, deixar as coisas bem definidas, né? O risco do paciente, qual paciente você trata com monoterapia, qual paciente que você vai ter que combinar droga, qual droga que você usa, não controlou, entra com a espironolactona, não controlou, entra com o carvedilol. Então tem uma coisa assim, um passo a passo interessante, mas o importante é que você faça a estratificação do paciente. Eu tenho que saber se esse paciente é de risco baixo, risco moderado ou risco alto, tá? Isso aí, a coisa inicial é bastante importante. Então, pessoal, o que é hipertensão resistente? O paciente tem hipertensão resistente, o paciente tem hipertensão refratária. É a mesma coisa, não é? O que são essas definições aí? Então, hipertensão resistente, pessoal, não é? Hipertensão refratária é outra coisa que também tem um conceito de hipertensão refratária, mas não é isso que a gente vai falar agora. Agora eu vou falar hipertensão resistente, tá? É o paciente aderente ao tratamento, usando 3 drogas em doses otimizadas, sendo uma delas um diurético, e que a meta não é atingida. Então, o paciente está com 3 drogas, tem que estar usando a droga direito, tomando remédio, e uma delas tem que ser um diurético. Tá? Então, essa tabelinha aqui da diretriz é interessante, porque ele bota aqui o
de medicamento que toma. Então, está tomando um medicamento, a hipertensão não controlou, a hipertensão não controlada. Controlou, a hipertensão controlada. 2. Aí chegou em 3 aqui. Controlou, beleza. Não controlou, hipertensão resistente. 3 drogas. 4 droga, hipertensão resistente. Aí você conseguiu controlar, hipertensão resistente controlada. E aqui, com 5 drogas ou mais, se o paciente continua hipertenso, aí é uma hipertensão refratária. Tá? Então, são dois conceitos diferentes, são duas coisas... são dois conceitos aí diferentes. Tá? Então, quais são os resistentes? São pacientes idosos, geralmente afrodescendentes, pacientes negros têm mais propensão a uma hipertensão de difícil controle, hipertensão resistente, obesos, pacientes com hipertrofia ventricular esquerda, pacientes diabéticos, nefropatia crônica é importante, principalmente paciente dialítico, que faz hipervolemia, e aí, se a hipervolemia não for tratada, fica aquela hipervolemia crônica, o paciente se torna um hipertenso resistente, você não consegue controlar a pressão, né? Alta ingestão de sal, isso aqui também é interessante, o teor de sal na dieta faz muita diferença no controle da pressão, baixa atividade física, tá? Então, pessoal, só antes da gente fechar o diagnóstico do paciente resistente, não sei se vocês lembram lá, é uma das indicações de mapa é a gente fechar o diagnóstico de hipertensão resistente. Então, eu tenho que ter certeza que aquela medida da pressão arterial, o paciente está tomando hidroclorotiazida, a dose máxima de bloqueador de receptor de angiotensina, tomando dose máxima de antagonista de cálcio, está lá com um edema de membro inferior tomando 10 mg de amilorina. E a pressão no consultório continua 15, 16, eu tenho que fazer um mapa desse paciente para ver se realmente esse paciente está hipertenso mesmo. Tem que afastar o efeito do jaleco branco, né, do avental branco. Então, o mapa aí, ele está no diagnóstico da hipertensão resistente. Tem que afastar um tratamento inadequado. Ah, não, o paciente tem uma hipertensão resistente, está tomando 10 miligramas de enalapril, 5 miligramas de amlodipina e Natrilix, que é a indapamida. Isso não é hipertensão resistente. Né? O paciente tem que estar com doses otimizadas das medicações, né? Como eu já falei ali, falta de aderência, e afastar hipertensão secundária. Isso aí é uma outra aula inteira aí que a gente pode fazer sobre hipertensão secundária e várias doenças que podem causar hipertensão. E aí, muitas vezes, nesses casos secundários aí, a hipertensão vai ser resistente, né? O caso mais clássico de hipertensão secundária é a estenose de artéria renal, que vai causar uma hipertensão de difícil controle na maioria das vezes. Como é que a gente trata o paciente resistente, pessoal? Já falei lá atrás, já dei o spoiler lá. Qual é a quarta droga que a gente associa? Espironolactona, 25 a 50 miligramas, não é uma dose tão alta. É a estratégia que hoje em dia tem maior evidência para esses pacientes têm um hiperaldosteronismo aí associado. Não é um hiperaldosteronismo primário, mas eles, com a medicação, né, com o tratamento, eles desenvolvem um hiperaldosteronismo aí de rebote, e a gente tem que cortar aí isso com a espironolactona. E, se a espironolactona não resolver, beta-bloqueador com efeito vasodilatador, e em seguida, outras drogas com destaque aqui para a clonidina. A clonidina é uma boa droga para ser utilizada aí nesses casos, e a hidralazina também. Eu gosto mais até da clonidina, costuma controlar melhor a pressão. Tá? E aí, algumas coisas que você pode fazer, né? Ver quando o paciente está mais hipertenso, botar a dose da medicação ali naquele horário, fazer o uso da mapa aí mais refinado para tentar controlar da melhor forma possível esses pacientes que são de difícil controle, né? E técnicas invasivas, a denervação renal, uma técnica interessante que são os hemodinamicistas que fazem, né? A gente tem alguns grupos que fazem bastante isso, mas a gente não conseguiu ainda uma evidência em estudos que seja definitiva para esse procedimento ser mais difundido, né? A gente faz ali a denervação, faz uma ablação ali por dentro das artérias renais, fazendo vários focos ali como se fosse na queimando ali por dentro da artéria renal e fazendo a ablação da nervosa por dentro
do vaso. E aquilo ali diminui geralmente a pressão do paciente, mas nos estudos clínicos a gente não conseguiu ainda estudos que tivessem grande comprovação. Tá? Mas está aí, é um procedimento promissor, eu acho que a gente ainda vai chegar ali no procedimento mais correto, e principalmente no paciente que nem todo resistente se beneficia do procedimento, escolher bem o paciente que a gente vai tratar, a gente pode ter bons resultados aí.